نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد, caros irmãos e estimadas irmãs, o ser humano de natureza é social, é um ser social, conforme diz o Aristóteles, é um animal comunitário. E é por isso que quando notas que a pessoa prefere isolar-se, prefere ficar a sós, sozinho, num determinado canto, os médicos classificam como uma doença. Se calhar sofre de uma depressão, se calhar sofre de um distúrbio, porque o normal é a pessoa conviver e lidar com as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o primeiro ser humano, Adam alayhi salatu wassalam, proporcionou tudo de bom. Esteve no Jannah, preparado por Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, estava a sós. E ele manifestou esta insatisfação diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala criou a sua esposa, Hawa, alayha salatu wassalam. Portanto, com isso dizer que o ser humano de natureza, o normal do ser humano, é ser social, é lidar com as pessoas. Visto que não há como fugir deste princípio, é necessário que cada um de nós aprenda como lidar com as pessoas. Infelizmente, na nossa sociedade temos inúmeros problemas que poderiam ser evitados e foram culminados por nossa ignorância, por não conhecermos, por não aprendermos como devemos lidar com as pessoas. Ninguém de nós procura aprender. E é por isso que vemos divórcios. O casal nem um ano permanece. Depois do divórcio é que cada um deles lamenta: eu não sabia como lidar. Eu não sabia que deveria se proceder desta forma. Eu não sabia que deveria reagir de outra forma. Portanto, é importante. Nós vivemos numa sociedade e devemos aprender como lidar com as pessoas. E a primeira regra, o cabeçalho. Devemos estar convictos de que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Allah subhanahu wa ta'ala não criou-nos iguais, com a mesma fisionomia, com o mesmo nível intelectual, com a mesma inteligência, com o mesmo instinto, com a mesma generosidade, com o mesmo respeito. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos diferentes. Este é o cabeçalho. Aquele que não percebe este cabeçalho, que Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos diferentes, a tendência será de ter muitos problemas na sua vida, porque ele acha que todos devem ser como ele é.
Ele acha que todos devem ser como ele é. E é errado. Estamos a colidir com o princípio da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou bem claro no hadith, quando diz: "An-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahabi wal-fidda", que as pessoas são como os metais, como o minério. Existe prata, existe ouro, existe diamante e existe pedra. Quando nós perfuramos a terra, não encontramos um único metal. Inúmeros metais. E um mais valioso que o outro. O mesmo sucede com o ser humano. Somos todos diferentes. Cada um tem a sua forma de reagir. Cada um tem a sua forma de pensar. Cada um tem o seu nível de intelectualidade. Portanto, devemos respeitar este cabeçalho. O primeiro passo: somos todos diferentes e Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos diferentes. E depois passamos para as seguintes componentes. Em primeiro, lida com as pessoas segundo o seu comportamento. Lida com as pessoas segundo o seu comportamento. E não permita que o próximo tenha controle da sua emoção. Às vezes nós dizemos e ouvimos essas frases que, olha, o meu comportamento depende do seu comportamento. E é totalmente errado. Lida com as pessoas segundo o seu comportamento. Aquilo que você foi ensinado em casa, aquilo que Allah ensinou, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. E não lida com as pessoas segundo o comportamento delas. Porque você estará a ser um criminoso. Certa vez, Anas radiyallahu anhu wa ardah diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a caminhar e veio um beduíno. E arrancou o pano que estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De uma forma brusca. Arrancou. E não só. E disse: "A'tini min malillah". Dá-me daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-te. Esta riqueza não é do seu pai. Esta riqueza não é do seu pai. Se fosse cada um de nós, qual seria a reação? E ainda mais quando você tem uma multidão, as pessoas que estão prontas para dar a vida para si. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme diz Anas radiyallahu anhu, apenas virou para aquele homem e sorriu. Apenas virou para aquele homem e sorriu. Poderia ter respondido, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não permitia que as pessoas controlassem a sua emoção. Tinha o autocontrole. E é por isso que dizem que você só é ofendido quando permite ser ofendido. Quando você aceita as palavras do próximo. Se o próximo diz que você é mentiroso e você próprio sabe que eu não sou mentiroso, qual é o motivo de ficar zangado? Qual é o motivo? Se o próximo diz que é ladrão e você bem sabe, está convicto que eu não sou ladrão, qual é o motivo de você ficar zangado? Não permita que as pessoas mudem ou controlem a sua emoção. Lida com as pessoas segundo o seu comportamento. Em segundo, lida com as pessoas segundo o seu instinto. Segundo
o seu instinto. Somos todos diferentes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tomou em consideração esta diferença. Al-Miswar ibn Makhzama, dizem que era um homem muito rude. Certa vez veio dinheiro de sadaqa ou zakat até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta foi distribuindo, e este Ibn Makhzama não chegava. Quando terminou a distribuição, ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde está a minha parte? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que eu reservei a sua parte. Eu reservei a sua parte. Está cá comigo. Não se preocupe. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam já havia feito o raio-x de Ibn Makhzama, que este homem tem esta tendência, portanto, não vamos tocar na sua ferida. Podemos conviver de forma saudável. O importante é cada um de nós conhecer o próximo. O segundo exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando conquistou Meca, disse: "Man dakhala dara", aquele que entrar na casa de Abu Sufyan. Abu Sufyan ainda era um descrente. Aquele que entrar na casa de Abu Sufyan, fahuwa amin, então estará seguro. Estará seguro. Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou a casa de Abu Sufyan? Era um inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Era um descrente que fugiu e trancou-se na sua casa. Porque Abu Sufyan era um homem que gostava de fama. Gostava de fama. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam soltou para ele a corrente. Aquele que entrar na casa de Abu Sufyan, esconder-se na casa do Abu Sufyan, então estará seguro. Depois das guerras, quando chegasse o momento de dividir os espólios, às vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam dava a um grupo e não dava ao outro. Conhecia as pessoas que devem receber, e se não receber, teremos problemas. Portanto, não trata as pessoas todas de forma igual. É errado. Saiba lidar com cada instinto. Número 3. Lida com as pessoas segundo o cargo, a posição que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu-lhes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Anzilin nasa manazilahum". Lida com as pessoas segundo o estatuto, o grau que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhes. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou uma carta para o rei descrente, escreveu: "Ila Hiraql Azim al-Rum", para o Hiraql, o grandioso do Império Romano. Elogiou. Trata-se de um rei, trata-se de um ministro, trata-se de um presidente, trata-se do seu pai. Não trata o seu pai como você trata o seu amigo. Não trata o seu irmão como você trata o seu amigo. Anzilin nasa manazilahum. Cada pessoa tem o seu grau. E é importante nós conhecermos o grau de cada um para podermos lidar com ele da melhor forma possível. Número 4. Lida com as pessoas segundo aquilo que elas mostram. Não tenta perfurar o coração das pessoas. Que olha, aquele é um fingido. Aquele é isso, aquele é aquilo. O que ele mostrar, nós lidamos com a pessoa segundo a sua capa. Segundo a sua capa. O seu interior é com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos a autonomia de julgar as intenções das pessoas, de julgar o coração das pessoas. Lidamos com as pessoas segundo aquilo que elas deixam patentes. Número 5. Aceita o erro das pessoas.
aceita o erro das pessoas. Todos nós erramos. Kullu bani Adama khata. Todos nós erramos. Aquele que procura ser humano sem erro está à procura da solidão. Está à procura da solidão. Aquele que procura uma esposa sem erros. Aquele que procura um sogro sem erros. Aquele que procura um genro sem erros. Aquele que procura um patrão sem erros. Aquele que procura um trabalhador sem erros. Está à procura de problema. Está à procura da solidão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou o erro ou os erros dos seus companheiros. E grandiosos erros. Hatib ibn Abi Balta, um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam decidiu atacar Meca de forma secreta. De forma secreta. Só os mais próximos é que sabiam. E o Hatib fazia parte desses próximos. O Hatib escreveu uma carta secretamente para os inimigos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse que o Muhammad pretende vos atacar. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve conhecimento e perguntou: "Oh Hatib, qual foi o motivo?" Disse: "Ya Rasulallah, não foi por traição. Não foi por traição, mas sim porque eu tenho a minha família que ainda está em Meca. Apenas quis que eles saíssem de Meca antes de serem atacados." Nós poderíamos considerar como alta traição. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, Umar radiallahu anhu, disse: "Ya Rasulallah, permita-me tirar o pescoço deste homem." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não. Ele participou na batalha de Badr e Allah subhanahu wa ta'ala prometeu perdoar os pecados de todos aqueles que participaram na batalha de Badr. Número 6. Desconta. Não preste atenção em tudo que as pessoas falam, que as pessoas dizem, que as pessoas mostram. Tenta distrair-se. Tenta descontar. Faz de conta que você não ouviu. Faz de conta que você não viu. Faça de um tolo para ter uma vida saudável. Faça-se de um tolo. E é por isso que quando aqueles judeus passaram por o profeta sallallahu alaihi wasallam e a Aisha, o que disseram? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Morte para si. O profeta sallallahu alaihi wasallam apenas disse wa alaika, e para vós. A Aisha radiallahu anha, que exaltou-se, a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala esteja convosco, que a morte esteja convosco. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não precisa de nada disso. A Aisha não precisa de fazer tudo isso. Já respondemos wa alaika e terminou. Não precisa levar a cabo esses problemas. Número 7. Faça o bem para aquele que te fez o mal. Uma grande regra. Uma grande regra. Faça o bem para aquele que te fez mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ta'fu amman zalamak." Perdoar aquele que te injustiçou. "Wa tu'ti man haramaka." E você dar aquele que te privou. "Wa tasilu man qata'ak." E juntar relações com aquele que cortou. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. O bem e o mal não podem se igualar. ادفع بالتي هي أحسن. Repila da melhor forma. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah usou este termo فإذا. فإذا é uma expressão que traz surpresa. Se você fizer o bem para aquele que te fez o mal, então Allah diz que, olha, você notará que os corações estarão unidos. كأنه ولي حميم. Como se este fosse o seu amigo íntimo. Este que ontem foi seu inimigo, se você fizer o bem para ele, Allah diz: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
tornar-se-ão como se fossem amigos íntimos. Não faça o mal para aquele que te fez o mal. Mais uma vez, voltamos para o primeiro ponto. Lida com as pessoas segundo o seu comportamento, segundo aquilo que o seu pai ensinou, segundo aquilo que a sua mãe ensinou, segundo aquilo que Allah ensinou, segundo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Número 8. Lida com as pessoas da forma como você gostaria que as pessoas lidassem consigo. Da forma como você gostaria que as pessoas lidassem consigo. Você não gostaria que alguém falasse com sua filha? Então não fala. Se é estranho com a filha do outro. Você não gostaria que alguém cometesse zina com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua prima? Então não cometa zina com a família do outro. Lida com as pessoas da forma como você gostaria que elas lidassem consigo. Quando vier um pobre a pedir, tenta colocar este panorama no seu juízo. Imagina se eu fosse este pobre. Como eu gostaria que a pessoa falasse comigo? Como eu gostaria que a pessoa falasse comigo? Será que eu gostaria que ele dissesse: sai daqui, vai trabalhar. Você é um ladrão, você é isso, você é aquilo. Não. Lida com as pessoas da forma como você gostaria que elas lidassem consigo. Às vezes nós chegamos cá atrasados, não tem estacionamento. Não tem estacionamento. Você, ou muitos, optam por bloquear o outro. Mas quando é bloqueado, não gosta. Quando é bloqueado, não gosta. Mas quando ele atrasa, consegue bloquear o próximo. E daí surgem inúmeros problemas. Lida com as pessoas da forma como você gostaria que elas lidassem consigo. Número 9. Terminamos agora com o número 10. Ad-du'a. Devemos implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para nos conceder um bom comportamento. Da mesma forma que nós imploramos: oh Allah, eu quero uma esposa bonita, uma esposa rica, eu quero ter sucesso no meu negócio. Implora a Allah subhanahu wa ta'ala para conceder a si um bom comportamento. Porque o bom comportamento é rizq. É rizq. Da mesma forma que existem pobres, ricos, classe média, classe baixa, no comportamento também sucede o mesmo. Rico, pobre, classe média, classe baixa. Mesma coisa, é rizq. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava dizer: Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. O Allah, guia-me para o melhor comportamento. Ninguém pode guiar para o bom comportamento senão tu. Waqini sayyi al-akhlaq, e afasta-me do mau comportamento. Vejamos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rogar a Allah subhanahu wa ta'ala para conceder-lhe um bom comportamento. É rizq. Todos nós rogamos: oh Allah, aumenta o meu rizq. Oh Allah, se o meu rizq está no céu, faça descer. Se está na terra, faça brotar. Todos nós usamos inúmeros termos para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para ampliar o nosso sustento. O mesmo sucede com o bom comportamento. Número 10. Não faça tempestade em um copo d'água. Não faça tempestade em um copo d'água. Dá a cada problema a sua proporção. Dá a cada problema a sua proporção. E Amir al-Mu'minin Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma diz: Ajibtu liman yasta'milu sayfahu was-sawtu yakfi. Que eu fico admirado com aquele que usa a sua espada enquanto o seu chicote é suficiente. Wa ajibtu liman yasta'milu as-sawt wal-lisan kafin. E fico admirado com aquele que usa o seu chicote quando a sua língua é suficiente para resolver o problema. وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُ اللِّسَانَ وَالْإِشَارَ كَافٍ. Eu fico admirado com aqueles que usam as línguas, sendo que um gesto seria suficiente. Sendo que um gesto
seria suficiente. Portanto, caros irmãos, foi apenas um cheirinho. Eu quero despertar a mim e a todos vós. Vamos aprender a lidar com as pessoas. A sociedade não é só sua casa. A sociedade não é só sua família. São inúmeras, bilhões de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala criou com comportamentos diferentes, com instintos diferentes. E se quisermos ter sucesso, vamos promover este ensino para que Allah subhanahu wa ta'ala facilite a nossa jornada cá na terra. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، يعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.